Bom dia, turma. Mais uma aula, terceira aula, sobre a temática principal do módulo 2, que é a diversidade das plantas. Hoje a gente vai estar falando sobre Pteridófitas. Inicialmente, vamos dar início a algumas características gerais. A gente vai estar seguindo mais ou menos a mesma ideia dos grupos, de estar falando sobre eles, dando o apanhado geral e suas especificidades. Então vamos lá, as características gerais das pteridófitas. Foram os primeiros vegetais vasculares, a gente já falou sobre isso, sobre vasculares, nas aulas anteriores, mesmo sabendo que as briófitas, elas são o único grupo avascular, que elas não possuem vasos condutores de seiva. Que seiva é essa? Chamada seiva bruta e a seiva elaborada, que facilitou o processo de crescimento das plantas. Por conta disso, de serem os primeiros vegetais vasculares, há um rápido transporte de seiva, pois não é de célula a célula. Eles possuem órgãos verdadeiros, raiz, caule e folhas. Lembrando que o quê? Que as briófitas são tão simples que elas não possuem partes verdadeiras. Elas têm rizoides, filóides e cauloides. Elas são criptógamos, que o que quer dizer criptógamos? Sem flor, sem fruto e sem semente. Os dois grupos iniciais, briófitas e pteridófitas, são criptógamas, enquanto as gimnospermas e angiospermas são fanerógamas, certo? Então, essas são as características gerais relacionadas às pteridófitas. Em relação a isso, tem um tópico no livro de vocês que eu tirei a parte para mostrar aqui, que é importante a gente, pois tem muitos tópicos destacados e dá para vocês estudarem por ele, que fala plantas vasculares sem sementes, pteridófitas, características gerais. As pteridófitas são plantas vasculares que não formam sementes. Seus esporófitos constituem a fase predominante do ciclo de vida. Apresentam folhas, caule e raízes e dois tipos de tecido condutor de seiva. O xilema, que vem do grego xylon, que significa madeira, que transporta água e sais minerais das raízes até as folhas. E o floema, do grego phlos, que significa casca, que transporta glicídios e outros compostos orgânicos produzidos nas folhas para o restante da planta. A solução aquosa de sais minerais transportadas pelo xilema constitui a seiva mineral ou seiva xilemática, e a solução de substâncias orgânicas transportadas pelo floema constitui a seiva orgânica ou seiva floemática. Então, de modo geral, a gente tem o quê? Que destacar o quê? Que nós temos dois tipos de seiva. Aqui vocês vão identificar dois tipos de seiva. Um exemplo, né? A gente tem esses dois lápis aqui com dois tipos de seiva. Aí a primeira seiva é o xilema. Então nós temos o xilema, que nós vamos considerar que seja este primeiro lápis, o verde. E o xilema, ele vai do quê? Ele vai da raiz até as folhas. Ele vai encaminhar da raiz até as folhas. Uma seiva que também pode ser conhecida como seiva bruta, seiva mineral ou seiva xilemática. Xilema é o vaso condutor. Ele não é o líquido, é o vaso condutor. E onde ele se encontra? No interior da planta, no núcleo dela, bem no centro, no cerne da planta, é onde estão os vasos condutores de xilema, a seiva xilemática, a seiva mineral ou a seiva bruta. Já nós temos esse outro aqui, que vai ser, a gente vai identificar ele como o floema, que ele já se encontra na parte da casca, em que vem das folhas até toda a planta. Então, nós temos aqui o xilema, que ele está na parte interna, e temos o floema, que está na parte externa. O xilema, ele vem da raiz para as folhas, e o floema vem das folhas para as raízes. Eles fazem este processo de cruzamento para espalhar toda a seiva bruta e toda a seiva elaborada que eles produzem. Seiva bruta, seiva mineral ou seiva xilemática, seiva elaborada, seiva orgânica ou seiva floemática. São as seivas que nutrem a planta, certo? Então a gente tem que uma é mais interna e a outra é mais externa, mas isso que faz com que essas plantas sejam consideradas vasculares. Aí nessa imagem tem uma característica mais específica, onde a gente tem a representação esquemática dos componentes dos tecidos condutores de seiva em pteridófitos. Traqueídeos, que fazem parte do xilema, e células crivadas, que fazem parte do floema.
Aqui a gente tem as células do parênquima, que é o tecido de preenchimento da planta. Só as células de preenchimento. Nós temos o xilema, como eu falei, na parte mais interna do caule, poros laterais e células crivadas, que são o floema, que ficam mais na parte externa da planta. Imagina que isso aqui é um corte transversal e que aqui é mais perto da casca e aqui é mais perto do cerne. E aqui são algumas estruturas que reforçam os canais condutores de seiva, como lignina. Aqui tem um corte também da parede de perfurações que comunicam as células, que comunicam células adjacentes. Nós temos aqui comunicação, a gente tem os canos, que são os vasos, e cada uma das características internas de um caule, certo? Aqui tem um corte mais superior, como se a planta tivesse sido cortada na horizontal, e aqui a gente tem o córtex, que é onde fica o preenchimento da planta, a epiderme, que é bem a parte externa, o parênquima, bem interno, aqui, esse amarelo, o xilema, o do meio, como eu falei, ele é central, o xilema, e o floema, que é mais próximo à casca. Professor, mas está quase no mesmo lugar. Sim, mas o que vocês têm que identificar é que depende muito da largura do córtex. Às vezes o córtex ele não é tão largo, aquelas plantas com um galho mais fino. Então, estas plantas com galho mais fino, o córtex é bem fininho, que é só uma representação. Então, o floema ele fica praticamente no limite entre a casca e o parênquima central. E aqui é a raiz, que há um pouco de modificação, em que o xilema ele é bem mais próximo do floema, não tem tanto parênquima dividindo, mas a organização é a mesma. Aqui é o caule, o gametófito, a produção do gametófito de outra planta, as folhas. Na folha a gente também tem o quê? Vai dar folha às raízes. Então na folha eu também preciso de vasos condutores. Aqui, bem no centro da folha, a gente tem o quê? O xilema e o floema, a epiderme, o mesófilo, o estômato, que não é necessário a gente ver agora, mas a gente vai ver mais para frente, certo? Então aqui é uma imagem cortada horizontalmente de uma raiz, de um caule e de uma folha, sua parte interna. Agora vai carregar para vocês um vídeo que vai mostrar todo o processo de reprodução das pteridófitas. Acompanhe e logo depois do vídeo a gente volta, certo? Rapidinho. O nascimento de uma jovem samambaia tem sido retratado como, por exemplo, no Caro. As samambaias são populares em parques e jardins e crescem até mesmo em lugares fechados. O nascimento de uma jovem samambaia tem sido retratado como, por exemplo, no Caro. As samambaias são populares em parques e jardins e crescem até mesmo em lugares fechados e espaços públicos. Existem cerca de 12 mil espécies de samambaias em todo o mundo, algumas do tamanho da ponta de um dedo, enquanto outras são tão altas como as árvores. Na natureza, as samambaias são bem-sucedidas. Elas fazem isso através da produção de esporos, a sua reprodução. Esporos e esporângio. As samambaias que conhecemos chamamos de esporófitos. Se virarmos uma samambaia ao contrário, algumas áreas circulares poderão ser vistas. Cada uma dessas áreas é chamada de soros. Em algumas samambaias, os soros não são protegidos. Em outras, eles são protegidos por uma capa, sustentados por um pendúnculo central. Essa capa de proteção é conhecida como indúncium. Em algumas samambaias, essa proteção apresenta uma capa ao redor dos soros,
contendo inúmeras estruturas parecidas com sacos. Cada uma delas é chamada de esporângio. A parte mais externa é constituída por uma camada de células protetoras. À medida que o esporângio amadurece, um anel formado por essas células se alarga, formando uma parte conhecida como ânulos. A parte externa dessas células é muito fina e delicada. Below the jacket, there are two layers of cells called the tapetum, which nourish the fertile tissue within. The fertile tissue consists of sporocyte cells. Do lado oposto do esporângio, tem os lábios que se formam, são células delicadas e que protegem a parte interna. Abaixo dessa proteção, há duas camadas, chamadas de tapetum, que alimentam o tecido que está ali dentro. O tecido fértil é conhecido por células chamadas de esporócitos. Cada esporócito é diploide, contendo dois conjuntos de cromossomos, um da mãe e outro do pai. À medida que cada célula amadurece, seu núcleo se divide em duas pelo processo de meiose. O núcleo de cada célula filha agora contém apenas um conjunto de cromossomos. O citoplasma do esporócito sofre divisões chamadas de clivagens, resultando em células hereditárias conhecidas como tetraedro. O tapetum agora começa a se desfazer, depositando a chamada esporopólen. Envolvido por essa parede resistente, cada célula é agora chamada de esporo. Isso é a formação de um esporo. The sporangia are now ready to open. Opening is accomplished by the annulus that encircles the sporangium. Liberação de esporos. The annulus begins to dry out as water evaporates from its surface. The tension or pull between the remaining water molecules and the wall now increases. Agora o esporângio está prestes a se abrir. The thick inner and side walls resist this. A abertura é realizada pelo ânulus, que circunda o esporângio. O ânulus começa a ressecar à medida que a água evapora através de sua superfície. A tensão aumenta devido à perda de água e a parede fica mais fina. A película interna é resistente, mas a película externa continua a perder água. Esse puxão do lado externo faz com que o ânulo se contraia como uma sanfona, fazendo com que os lábios se rompam. À medida que o ânulo continua a encolher, a fissura aumenta e a camada de esporos é liberada. Quando a quantidade de água completa o seu ciclo, ela consegue ficar mais úmida. Quando isso acontece, a tensão é liberada. E assim, os esporos são arremessados para o lado de fora. Esse processo se repete em milhares de esporângios por folha. Em uma grande quantidade de esporos é liberada automaticamente. O gametófito. Quando o esporo atinge uma superfície úmida, eles vão germinar e produzir indivíduos bissexuais ou hermafroditas. Um rizóide emerge e se adere ao solo. Lembrando que rizóides são raízes em início de produção. O gametófito das pteridófitas é chamado de prótalo. Um nó se forma no prótalo, que contém células, e esse é chamado de meristema primário. Divisões contínuas acabam formando um gametófito bissexual em forma de coração. A parte de baixo se fixa firmemente ao solo através dos inúmeros rizóides, essas raízes filhotes. O anterídeo se forma na parte traseira do gametófito. A parte de fora do anterídeo é constituída por células em anel e uma célula tampa que envolve o tecido fértil.
archegonium consists of a neck containing a neck canal cell. At the base of the neck, there is a swollen region called the venter that contains an egg cell. Na parte frontal do prótalo, próximo ao nó, fica o gametângio fêmea chamado de arquegônio. O arquegônio é constituído por um pescoço contendo uma célula em forma de pescoço. Na base do pescoço existe uma região entumecida chamada de ventre. Ela contém uma célula-ovo. Gametângios de ambos os sexos podem estar presentes ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. O momento em que estão presentes vai determinar se vai ocorrer uma autofertilização ou uma fertilização cruzada, em que se precisa de duas plantas diferentes. Em algumas samambaias, o arquegônio se forma primeiro, e quando fica inundado com água, um hormônio chamado anteridiogênio é liberado. Esse hormônio vai estimular as plantas adjacentes a crescer e formar o anterídeo, mas não arquegônios, para ser macho e fêmea, que faz acontecer este processo, este hormônio. Então ele ficará rodeado de gametófitos na sua fase inicial, aumentando as chances de uma fertilização cruzada. Fertilização. Encrustados no solo, os pequenos gametófitos facilmente se inflam quando chove. Essa água desempenha um importante papel na fertilização. A água estimula a célula tampa do anterídeo para se abrir, liberando os anterozoides. Os anterozoides, equipados com flagelos, agora estão aptos a se locomover em busca da osfera por meio das águas. Um ambiente líquido em que eles conseguem nadar. O anterozoide é constituído por uma célula em espiral rodeada de inúmeros flagelos que impulsionam para frente. A água também estimula o arquegônio para se abrir. O conteúdo da célula em forma de pescoço é despejado na água ao redor, que contém atrativos para anterozoides. O atrativo estimula o anterozoide a nadar em direção da abertura do arquegônio, que então nada para cima e entra no canal do pescoço, em direção à oosfera. A fertilização acontece quando os núcleos do anterozoide e da oosfera se fundem. Isso cria uma única célula diploide, o zigoto. Lembrando que as duas células, masculino e feminino, os gametas, eles são haploides, pois eles sofreram meiose lá no início. O embrião e o esporófito jovem. A osfera fecundada permanece grudada ao gametófito. Dentro do arquegônio, que fica embaixo do gametófito, o zigoto começa a se dividir, formando o embrião de um novo esporófito. A parte de cima do embrião é chamado de pé. Absorve nutrientes do tecido do gametófito à sua volta. À medida que o embrião cresce, o tecido do ventre é pressionado e eventualmente se rompe. Agora, uma raiz cresce em direção ao solo para dar sustentação e absorver água. A outra parte forma a primeira folha e a futura samambaia, o rizoma. A folha cresce através do nó do gametófito para alcançar a luz do sol. Eventualmente, o rizoma emerge e produz folhas adicionais e raízes. Desse modo, uma nova planta é formada, que atinge a maturidade de uma nova samambaia produtora, completando o ciclo reprodutivo. Nós vimos o ciclo reprodutivo gerando duas plantas, a grande família que produz esporos e a pequena planta gameta. No livro de vocês, e ela é uma imagem de um resumão do que vocês acabaram de assistir, que é uma representação esquemática do ciclo de vida de uma samambaia,
pteridófita que produz um único tipo de esporo, que germina originando o gametófito, que é o prótalo, e a hermafrodita, como vocês viram no vídeo, certo? Então aqui a gente tem o prótalo, que é em formato de coração, a produção de rizóides para poder se apoiar no solo. Aqui a gente tem o arquegônio, junto com a osfera, e aqui o anterídeo, que libera os anterozoides, que nadam até entrar na osfera. Ao entrar na osfera, ocorre o processo de fecundação e a formação de um zigoto diploide. Lembrando que a osfera e os anterozoides são haploides. Na formação de um zigoto diploide, a gente tem a formação de um esporófito jovem, ainda ligado ao prótalo, que é um gametófito haploide, certo? A formação do primeiro esporófito. Esse esporófito fica em desenvolvimento, formando folíolos com soros. Esses soros em desenvolvimento no esporófito diploide têm a produção dentro dos esporângios e depois, por meiose do esporângio, a produção de esporos, conforme vocês viram no vídeo, até mesmo como eles são liberados. Depois da liberação, tem a germinação e novamente a formação de um prótalo cordiforme, que é um gametófito hermafrodita, para o ciclo continuar. Entenderam? Certo? Então, tudo isso sobre as pteridófitas, vocês precisavam entender e saber. Aí vocês têm todo o processo de características gerais, reprodução, formatos. O mais comum, como vocês viram no início do vídeo, são as samambaias. Elas são a representante principal deste grupo. E essa é a característica que diferencia ela das briófitas, mesmo sendo ainda as duas mais semelhantes. Agora vocês vão para a página 18, respondam a atividade das questões 21 a 26, mesmo processo, façam no livro, respondam o formulário que está na descrição aqui embaixo. As páginas do livro também estão na descrição aqui embaixo. Bons estudos e até a videochamada da semana que vem. Por favor, façam a atividade. É o que marca a presença de vocês. Não deixem de fazer a atividade e nem de participar da aula. Videochamada na quinta-feira é muito importante para o conhecimento de vocês, para vocês não ficarem perdidos nesses conteúdos. Ok? Tchau e até a próxima aula.